Welcome to the World United. Welcome to the World United. Isto. Flávio é arquiteto e urbanista pela PUC, mestrado em construções rurais e ambiência pela Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. Ele possui especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Unicamp e doutorado pelo Instituto de Arquitetura da USP, tá? O tema da palestra dele vai ser sobre bioconstrução e consciência. Agora vamos assistir ao vídeo da palestra do Flávio. Na arquitetura sustentável, existe uma possibilidade muito grande da gente utilizar essa disciplina como uma forma de integração do ser humano e a natureza, né, pelo viés da sustentabilidade, que inclui o balanceamento, né, das dimensões da economia, da parte social e da dimensão ecológica também, dentro de uma visão cultural, de uma nova cultura holística, onde existe um direcionamento da ciência pela espiritualidade, né? De tal forma que os caminhos da ciência sejam guiados pela espiritualidade. E é nesse sentido que eu proponho meus estudos de arquitetura, né, na construção da nossa casa, que ela faz parte de uma camada de nossa casa, que nós temos nossa casa como corpo físico, a casa que nos protege esse corpo físico, temos uma casa maior que é o nosso planeta e assim por diante. E eu compreendo que essa relação da espiritualidade tem um foco nessa reintegração com essa consciência mais ampla, né? E resgate da relação ser humano-natureza como sendo o ser humano um ser natural, que é a verdade, né? E a gente está muito descolado disso. A proposta da arquitetura, nesse sentido, ela caminha por uma compreensão que vem de uma arquitetura vernacular, que é o ramo da arquitetura, né, um pensamento da arquitetura que está conectada com os elementos que estão próximos da onde você vai habitar, né, a utilização de materiais que são inerentes ao local onde você vai implantar a casa. Isso é referente, leva-se em conta os materiais, né, a matéria-prima que você tem no local, o relevo, aspectos particulares daquele local como a luz, o clima, relevo e coisas desse tipo, né? Na arquitetura do templo Ise, que é um templo shintoísta no Japão, ocorre um fato muito interessante, que eles têm 2 terrenos na localidade do templo, e eles constroem praticamente com materiais que existem na natureza do entorno, né, principalmente madeira e materiais fibrosos, e a cada 20 anos eles destroem esse templo, por mais que ele esteja em condições de uso, e constroem o templo idêntico no terreno ao lado, né? Eles passam um período antes dos 20 anos, chega nos 20 anos, eles fazem a transição de destruir o antigo e inaugurar o novo, né? Então eles possuem esse ciclo de 20 anos. E o que ocorre nesse ciclo? É o mesmo ciclo que os materiais que eles cortaram para fazer o primeiro templo leva para se regenerar na natureza. 20 anos, se ele cortou aquela madeira para fazer um pilar, alguma parte da estrutura, um revestimento, em 20 anos ele tem aquela madeira para ser cortada novamente, que ela se regenerou sozinha na natureza. Então isso possibilita ele construir um novo templo. Em 20 anos é o período também que um adulto, né, ele cresce, tem idade e força suficiente para processar esse material novamente. Então uma pessoa que construiu uma vez,
né, participou da construção nos seus 20 anos pela primeira vez da construção de um templo, depois de mais 20 anos, essa pessoa vai estar com 40 anos e vai poder ensinar para de 20 o que ela aprendeu na sua primeira experiência. E assim a pessoa de 60 anos já construiu 3 vezes, participou da construção de 3 vezes o templo, vai poder passar mais conhecimento, mais sabedoria a respeito daquela construção, mais detalhes, e a de 80 e assim por diante, né? Então a gente percebe que existe uma correlação da utilização do material, tempo de regeneração desse material e também com os nossos ciclos de vida de 20 em 20 anos, né? Uma pessoa com 20 anos, 40, 60 e com a experiência que ela vai adquirindo. Com esse tempo, o que acontece? Você consegue passar o conhecimento ao longo dos anos de forma indeterminada, né? Porque a cada 20 anos você está reconstruindo exatamente como foi. Então ele fica uma arquitetura viva, realmente viva, né? Porque ela nasce, morre, renasce e assim por diante. Esse templo tem anos e anos e anos e anos que acontece isso. E ele está exatamente da mesma forma que ele foi construído originalmente no passado, né? Isso já é uma compreensão de que existe uma correlação entre o nosso tempo de vida, a nossa geração e os materiais para a construção de uma possível habitação, que ela tem um pensamento dentro de uma cadeia cíclica natural que a gente chama de berço a berço, né? Que é quando uma coisa você retira uma matéria-prima da natureza, né? Você reutiliza ela e depois você dá um destino de tal forma que ela possa ser reintegrada. Toda essa madeira, o material que foi utilizado no primeiro templo, ele pode ser devolvido para a natureza, que ele vai se decompor e virar alimento para as próprias plantas que vão se transformar naquele material, naquela matéria-prima original, para poder ser reutilizado também de forma indefinida, né? Então a gente encontrou um caminho, um padrão, né, cíclico de 20 anos, que você consegue ter uma relação perfeita entre o ser humano e a natureza, onde você consegue conviver e consegue permitir com que as gerações futuras tenham à disposição os mesmos materiais que seus avós, seus pais tiveram, né, para conseguir fazer a mesma coisa. Então existe essa ideia de cadeia cíclica na utilização de materiais. Eu pude verificar em alguns estudos também que a arquitetura nativa dos povos nativos americanos, né, os povos do Xingu, os povos da Amazônia e alguns outros, a estrutura que eles constroem para habitação, elas também têm durabilidade de 20 anos, né? Que é a duração que aquele material in natura, ou seja, ele não tem nenhum tratamento químico. O tratamento que tem é eles cortarem a madeira certa, no período certo, com a idade certa da madeira, né? Ou outros materiais que eles utilizam, né? Os materiais fibrosos principalmente. E depois de 20 anos esse material se degrada e na natureza ele se recompõe. E se a tribo for ficar ali, muitas tribos eram nômades, né? Mas se elas forem ficar ali, elas conseguem recuperar aquele local onde foi cortado esse material, que depois de 20 anos já se regenerou, e eles conseguem construir novamente, fazer a manutenção desse ambiente, né? Então a gente vê que tanto num continente, né, onde tem o templo Ise Shirini, que é um templo shintoísta, e também na arquitetura dos povos nativos da América do Sul principalmente, né, porque os incas já construíam com pedra, também com madeira, mas não tinham tanto essa relação da construção inteira ela se deteriorar depois de 20 anos, né? O que ocorre? Que a ideia principal que a gente percebe não seria reproduzir a arquitetura nativa ou como ela era antigamente, mas se apropriar deste conceito para criar um novo design que me permita, ao mesmo tempo,
solucionar alguns defeitos que a arquitetura antiga possuía e que não atende às nossas demandas hoje, e nos utilizarmos daquilo que elas têm de benefício, né? E que, no meu entendimento, o benefício maior é justamente a integração que ela possibilitava entre ser humano e natureza, né? Essa integração, eu acredito que ela nos leva a uma consciência maior de nós mesmos, de nossos ciclos, né, dos ciclos da natureza, e nós conseguirmos nos posicionar de forma a não destruir a natureza, né, a ter um respeito maior e dessa forma respeitar a nós mesmos também, né, os nossos antepassados e as gerações futuras, né. Nesse novo design, partindo como referência desse conceito, dessa estrutura tradicional, eu pesquisei alguns materiais também nessa linha de pensamento do tempo de uso e de regeneração, e encontrei algumas relações, né? Por exemplo, se você usa uma madeira de ipê, por exemplo, que é uma madeira nobre, você pode deixar ela ali, ela vai levar 30 anos para ela perder a sua utilidade, a sua capacidade de atender uma função como um piso ou uma estrutura, algo desse tipo. 30 anos é o tempo que, se eu cortei essa árvore e eu plantei outra, ou se tinha mudas ali embaixo da árvore mãe, por exemplo, essas mudas vão crescer em 30 anos, elas vão ter força e elas vão poder entrar nesse ciclo. Se eu utilizei um material como bambu, por exemplo, que ele tem sido um símbolo de material sustentável, né? O bambu, sem um tratamento químico, mas cortando no período certo, sem chuva, cortando o material mais maduro, ele tem uma durabilidade de cerca de 5 anos. Em 5 anos, esse material ele já se regenerou na moita também, possibilitando a substituição. E o que eu precisaria fazer num direcionamento desse design? Eu precisava ter essa compreensão do tempo de cada material e a forma que eu estou utilizando ele na arquitetura, né? Como pilar, como piso, como estrutura, como cobertura. E, por exemplo, se eu preciso de um bambu para segurar um peso da cobertura, por exemplo, pensando que eu vou ter a necessidade de repor esse material depois de um tempo, eu faço um design onde eu coloco 2 ou 3 bambus ali, de tal maneira que depois que passar um ciclo eu precisar fazer a substituição, eu troco a estrutura continua intacta e eu corto esse bambu, né? Que a princípio a ideia seria ter uma construção de uma edificação associada a um paisagismo, onde esse paisagismo contenha os materiais que eu estou utilizando na minha construção e que seja possível de eu extraí-los e utilizá-los na manutenção dessa casa. Essa manutenção pode ser feita pelo próprio morador ou ela pode ter também uma relação social em que eu contrato pessoas que prestam esse serviço de fazer a manutenção do jardim dessa casa, já incorporando e separando esses materiais para que eles sejam reutilizados nessa recuperação. São serviços e trabalhos, né, que geram uma economia dentro de uma relação também sustentável, são serviços sustentáveis. Então você acaba tendo uma relação socioeconômica também positiva, com trabalhos que são regenerativos, né, que tendem à preservação e não à destruição, né? Então tem toda essa relação com a sustentabilidade, de equilíbrio entre as dimensões econômica, social, ecológica, né? E dentro de uma nova cultura da espiritualidade, conduzindo a ciência, as técnicas e a tecnologia. Esse pensamento ele permite o desenvolvimento de novos designs, né? Você tem que ter um desenho apropriado de peças, de conexão, de utilização de material, usando o princípio deles, o partido todo estrutural tem que estar alinhado com esse conceito. E isso naturalmente gera formas novas, né? E muito próximas do que a gente encontra na natureza, né?
a arquitetura biomimética, as relações da arquitetura vernacular, né? Nós temos a utilização de terra também, que não é um material renovável, mas ele possibilita eu fazer a reutilização desse material infinitas vezes ou realocar no próprio lugar da onde eu tirei. Então é um pensamento que dá para seguir, que leva a uma arquitetura regenerativa. Antes tinha o pensamento de que uma arquitetura sustentável era feita com materiais duráveis. Só que essa durabilidade, ela tem que ter o tempo da minha necessidade. E eu tenho um tempo de vida, eu tenho ciclos, né? De tal maneira que se a minha arquitetura excede o tempo da minha necessidade, ela passa a exigir modificações e reformas que geram resíduos duráveis, não mais sustentáveis. Então a gente tem que pensar do meu ciclo de vida associado ao ciclo da natureza para propor uma nova arquitetura. Obrigado.